Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luan França e visitei uma igreja adventista e hoje neste vídeo eu vou te contar quais foram as impressões que eu tive sobre o culto e sobre o que prega a igreja adventista nos seus sermões, nos seus louvores, nos seus estudos, enfim. Eu fui criado numa família de evangélicos da parte do meu pai. A minha família da parte do meu pai é toda da congregação cristã no Brasil. Não todos, mas a maioria. E eu fui criado com a minha avó, que é da congregação. Fui da congregação também, estudei a música lá, estudei o Bona. Bona é aquele livrinho onde você aprende a ler partitura. Então eu estudei isso na igreja Congregação Cristã no Brasil. E tenho muitos familiares nas igrejas pentecostais também, Assembleia de Deus, Deus é Amor. E por parte da minha mãe, são todos católicos, pelo menos a sua grande maioria, né? A não ser o meu tio que tocava teclado na igreja Assembleia de Deus, meu tio por parte de mãe. Então visitei a igreja adventista. O que acontece? A maioria das pessoas, quando a gente diz que vai visitar a igreja adventista, diz assim, não vai, não vai. Mas enfim, eu fui, né? E as pessoas dizem assim, não, porque a igreja adventista é uma seita. E, claro, a maioria das igrejas pensam isso, né? Porque o que acontece? É aquele negócio da Ellen White, né? De que eles creem em Ellen White e de que eles fazem o culto usando os livros da Ellen White, certo? É o que as pessoas dizem. E alguns até dizem que Ellen White é uma espécie de papisa da igreja adventista. Ou seja, os adventistas idolatram ela, né? É o que todo mundo diz. Se você perguntar para a maioria dos evangélicos, e que também a igreja adventista prega o exclusivismo, né? Que no caso seria que a igreja adventista, segundo eles, é a única igreja que será salva. Então, se você não fizer parte da seita, você está excluído do céu. Então, esse é o que todo mundo, assim, a maioria dos evangélicos pensam da igreja adventista do sétimo dia. Então, e outra coisa também que as pessoas dizem, que eles acreditam na salvação pelas obras. Ou seja, eles não creem na salvação pela graça de Cristo. E também já ouvi muito dizer que eles não acreditam em Jesus. No caso, assim, Jesus para eles não é... Como que eu posso dizer assim? O que Jesus fez não é suficiente, digamos assim. Então você precisa realmente guardar a lei para ser salvo. Isso é o que a gente escuta. Então tá, fui na igreja adventista para ver como é o culto. O culto da igreja adventista, ele acontece na quarta, no sábado e no domingo, certo? Na quarta e no domingo, os cultos começam às 8. E no sábado, foi o dia que eu visitei esta igreja, o culto ele começa às 9 da manhã. Mas na verdade, esse momento das 9 da manhã, tem um momento que vai das 9 da manhã até as 10 mais ou menos, que não chama de culto, chama-se de escola sabatina. Escola sabatina, onde eles estudam a lição, né? Que eles estudam não, eles comentam, eles fazem ali uma roda, onde eles comentam sobre a lição que eles estudam diariamente, tá? Eu achei interessante essa parte porque assim, as pessoas dizem, né? Os nossos irmãos dizem das igrejas evangélicas que os adventistas eles só adoram a Jesus, eles só cultuam ou fazem alguma coisa relacionada à Bíblia no sábado, né? Que é porque eles guardam o sábado, então é no sábado que eles lembram de fazer as coisas de Jesus. Mas eu entendi lá que essa lição da escola sabatina que eles chamam, que é como se fosse a escola dominical, assim, um pouco parecido. Mas eles estudam no sábado de manhã. Eu percebi lá que os estudos eles são diários. Então o adventista ele estuda a lição de sábado, a lição de domingo, a lição de segunda. Cada dia tem um pedaço assim. Pelo que eu entendi lá, que me explicaram, cada 3 meses eles estudam uma lição diferente, né? Sobre Jesus, o que a gente está estudando, né? O que eles estavam estudando era alguma coisa sobre Gálatas, pelo que eu me lembro, tá? O livro de Gálatas.
Então eles sempre, de 3 em 3 meses, eles sempre estudam essas lições. E aí esse momento, que é antes do culto, que é das 9 às 10, eles recapitulam, eles comentam sobre a lição. Eu achei interessante isso, porque ali é um espaço assim democrático, onde as pessoas colocam ali os seus pontos de vista, algumas até discordam uma das outras ali, mas eu achei bem interessante essa parte. O culto mesmo, quando começa, daí tem a entrada da plataforma, e atrás do púlpito, assim, né, ficam 3 pessoas, que é o pregador, a pessoa que vai pregar, e uma pessoa de cada lado. Não é como a gente está acostumado a ver aquelas cadeiras assim com um monte de pessoas atrás do púlpito, né? Que tem como se fosse um assento especial ali. Não é assim. Lá tem a plataforma que tem o pregador, tá? Mas o pregador ele fica sentado ali assistindo o culto dali, enquanto as outras coisas acontecem. É muito parecido com os outros cultos. A estrutura é muito parecida. Tem a parte no início ali dos comunicados, né? Que fala sobre os eventos ali, as coisas que vai acontecer na igreja ou até fora da igreja, as programações ali. Eu lembro que até anunciaram lá que ia ter uma apresentação de uma criança, né? Na outra semana. Fizeram ali uns anúncios. E eu achei legal também que depois, um pouquinho antes ali um pouquinho depois ali dos comunicados, tem o momento das crianças, tá? As crianças vão lá para frente e tem uma historinha bíblica ali para elas, certo? Então é um momentinho das crianças ali, as crianças vão lá, eles colocam uma criança para orar. Achei bem interessante, bem legal assim. As crianças não ficam de fora do culto, elas participam. Todas as crianças, né, que querem ir lá na frente participar, eles contam uma historinha. Eu achei legal porque a parte das crianças, ela é incluída no culto. Não é um momento separado. É claro, lembra que eu falei para vocês do estudo da lição ali da escola sabatina? Esse estudo tem várias classes. Várias classes se reúnem ali. Tem classe das crianças, dos adolescentes ali. E antes do culto as crianças se reúnem só elas para estudar a liçãozinha delas ali. Mas dentro do culto, lá na doxologia do culto, tem o momento das crianças também. As crianças participam do culto. Isso eu achei muito interessante, né? Não vejo isso em outras igrejas, tá? As crianças têm o espaço delas. Mas o que é ensinado? Bom, foi falado sobre a história, deixa eu ver se eu me lembro. Foi falado sobre Paulo, tá? Para as crianças ali, uma lição sobre Paulo e, consequentemente, sobre Jesus, né? Inclusive, deu para perceber ali que eles pregam muito sobre a volta de Jesus. Eles falam muito sobre a volta de Jesus, né? Então, eles têm Jesus como um ser divino, né? Um ser que é como igual a Deus, um ser divino. Não é como os testemunhos de Jeová creem que Jesus não é um ser divino. Não, ali Jesus é tratado como um ser divino, tá? Os louvores são louvores calmos, assim. São músicas muito calmas. Passa assim dá uma sensação de paz, assim, tá? Alguns louvores assim, eu que fui da congregação, eles são muito parecidos com os louvores da congregação. Alguns até no mesmo ritmo assim, mas com uma letra diferente. Mas letra diferente não significa que eles mudaram o sentido do louvor. Não, é o mesmo, passando a mesma mensagem assim, mas de uma forma diferente, né? Então eu percebi isso, porque eu fui músico, né, na Congregação Cristã do Brasil, e eu percebi que tem a melodia igual de alguns hinos. Os hinos passam uma paz assim, então a estrutura é muito parecida. E eu percebi também que na hora do sermão, né, não só na hora do sermão, mas tem outros momentos também em que irmãos da igreja tem a palavra, que vai lá na frente falar alguma coisa, contar algum testemunho. Eu percebo que todo mundo fala muito bem, né? Tem essa questão, todo mundo fala muito bem, todo mundo. E o pregador, por mais simples que seja, mas ele pode ser uma pessoa simples, ele fala bem, usam slides e tudo mais, e o espaço é muito democrático. Assim, não é só o ancião que prega, não é só
lá não é cooperador que fala, né? É ancião. Não é só o ancião que prega, não é só o pastor que prega. Então, qualquer pessoa da igreja que tenha capacidade de pregar, e é claro que tenha um bom exemplo entre a comunidade, ela pode ser sim convidada a pregar. E interessante que na escola sabatina que acontece antes, você percebe que todo mundo participa, todo mundo fala bem. Então, assim, parece que a lição da escola sabatina acaba sendo um exercício para quem quer um dia subir no púlpito e pregar, porque além de estudar, eles falam muito bem, eles perdem a timidez, porque eles participam, certo? E aí são pessoas aptas a pregar também. Uma coisa que eu achei interessante é que tudo acontece em sequência e com muita reverência. Eu percebi também muita reverência. As pessoas não ficam todas falando ao mesmo tempo, exceto na escola sabatina. Porque a escola sabatina, assim, eles dividem a igreja, cada um fica num cantinho, cada classe, né? Então eles se dividem para conquistar. Então cada classe está unida estudando a lição, e aí isso acaba unindo a igreja toda. Então cada um fica num cantinho ali com alguém em pé falando sobre a lição. Nessa hora todo mundo fala ao mesmo tempo, mas dá para ouvir. Por exemplo, se eu estou na classe lá do fundo da igreja, eu consigo ouvir o que o meu professor está falando, embora os outros estejam falando junto. Agora, no momento do culto, as pessoas, cada uma tem o seu momento de falar. Eles não falam junto. É tudo bem sincronizado, assim, tudo bem organizado. Então essa parte eu achei interessante. E o sermão falava, sim, sobre Jesus e sobre a graça de Cristo. Sobre a graça. Os adventistas, pelo que eu entendi, eles entendem que nós somos salvos unicamente pela graça. Não é a questão de ser salvo pela obra. Quando eles falam que tem que guardar a lei, no caso os 10 mandamentos, não é para ser salvo. É que eles entendem que a graça transforma a pessoa e a pessoa começa a ser obediente a Deus. E não é uma obediência assim perfeita, mas é aquela pessoa que tenta buscar cada vez mais obedecer a Deus, embora ele seja imperfeito. Você entende? Ah, desculpa que estourou alguma coisa ali, deu um barulho aqui. Mas é assim, eles entendem que a lei não salva, mas aquele que é salvo, ele busca uma vida de obediência. Pelo menos foi o que eu entendi. Então assim, não é aquilo que falam. Inclusive, eu não lembro de terem falado de Ellen White nesse culto que eu assisti. Nesse culto que eu assisti, eu não lembro de ter falado de Ellen White. Eu não estou dizendo que todo culto é assim. Se você é adventista, você pode comentar aqui se o que eu estou falando é verdade ou não. Mas eu não lembro de terem falado de Ellen White, né? Se citaram alguma coisa ali, enfim. Mas eu acredito que eles falam, sim, é lógico, né? Eles devem falar dela sim. Mas não houve assim... E do sábado também não ouvi falar muito, não. No culto não deu para ter essa impressão, sabe? Então, assim, a experiência foi a melhor possível. Tanto é que o culto da igreja adventista... Ah, e outra coisa, eles recolhem o dízimo, tá? Eles recolhem o dízimo. E interessante é que antes de recolher o dízimo, tem um vídeo de um testemunho que passa meio que explicando, assim, dando um testemunho de como, do que a entrega do dízimo faz na vida das pessoas. Tanto as pessoas que dão o dízimo, quanto as pessoas que recebem. E eles têm um sistema assim, sobre as ofertas também, eles têm um sistema assim. A cada trimestre, a oferta, por exemplo, que é recolhida na escola sabatina, ela atende a um certo campo. Então, de 3 em 3 meses, por exemplo, eles têm tudo dividido, assim, os campos mundiais da igreja. Por exemplo, 3 meses lá, os dízimos, as ofertas, elas são destinadas para ajudar, por exemplo, o campo ali que é a América do Sul, vamos supor. Nesse trimestre nós vamos destinar as nossas ofertas para a América do Sul, ou para uma certa parte do mundo, para construir uma escola, para construir um centro de influência, enfim, sempre tem alguma coisa assim, sempre é destinado para aquele lugar. Então a organização é muito boa, a experiência foi muito boa. Eu digo a você que se você ainda não foi, vá, porque é uma bênção, e é por isso que eu vou olhar para você agora e dizer uma coisa bem séria,
bem séria mesmo. É por isso que há mais de 8 anos eu faço parte desta igreja e não me arrependo por tudo aquilo que eu aprendi com a Igreja Adventista. Faça uma visita para a Igreja Adventista, eu tenho certeza que você vai tirar da sua mente tudo aquilo que você ouve falar, tudo aquilo que eu falei até agora é verdade, inclusive tudo aquilo que eu ouvia da Igreja Adventista, que a minha família é de outras igrejas e que eu não tenho ninguém da minha família que é adventista do sétimo dia. Eu sou o único que há 9 anos faço parte dessa igreja, tá bom? Então, um forte abraço, que Deus te abençoe, não importa de qual denominação você seja, tá? Não importa se você é batista, se você é assembleiano, se você é da congregação, todos somos unidos em Cristo Jesus. E a gente sempre tem que lembrar de começar a focar mais naquilo que as pessoas, naquilo que as pessoas e naquilo que as denominações e os nossos irmãos em Cristo têm de melhor e parar de focar naquilo que é ruim. Nos unir naquilo que é bom. Aquilo que é diferente da nossa igreja, a gente só respeita, mas nós nos unimos naquilo que é bom. Eu fui da Congregação Cristã no Brasil, a minha avó me ensinou sobre a volta de Cristo, a minha avó me ensinou sobre Jesus, e o ensinamento que eu tive na Congregação Cristã no Brasil, as coisas boas eu trago até hoje e fizeram sim a diferença na minha vida. Tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.